habla com cada um de nós outros. Habla, Senhor. Habla. Te lo suplico. Revela tu vontade. Revela, ó Padre, tu vontade a cada um de nós outros. El nome de Jesus, de nosso Senhor Jesucristo, e que o espírito maligno, o espírito demoníaco, que obra, atua, trabalha para bloquear o entendimento da gente, tu estás atado, encadenado, em nome de Jesus. Sal de la mente de ella. Sal de la cabeça, del cerebro, del entendimento de esta persona agora. Em nome de Jesus, del Senhor Jesus. E os que creem dizem amém, amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou falar aqui acerca de uma palavra que, quizá, alguns de vocês vão identificar-se com esta palavra. Quizá alguns, quizá a maioria, vai identificar-se com esta palavra. A palavra é esta aqui. Inestable. Inestable. Solo a título de exemplo, vamos aqui ao dicionário. Inestable, que não se mantiene. Invariable. Persona que sofre constantes ou frequentes alterações. Exemplo, de caráter, variações no humor. Inestable é uma pessoa que a momentos está tranquila e a ratito ela já se põe de nervios. Compreende sim ou não? É aquela pessoa que ahorita está sorrindo, contento, compartilhando com você, com alguém, um momento de felicidade, um momento de alegria. E esta mesma pessoa, não muito tempo depois, quizá minutos depois, esta mesma pessoa se porta de forma contrária, de maneira contrária. Uma pessoa inestable. Hoje, o trato de ella para com uno é muito bueno, amable, é uma pessoa cordial. Compreende sim ou não? Pero usted la encuentra 2 dias depois, um dia depois, ou semanas depois que seja, e usted não la reconhece. Porque ella passou a tratá-la de forma completamente diferente. E você disse, caramba, não é possível. Que isso para este fulano? Quizá não lhe isso nada. O ponto é que ella é uma pessoa inestable. É uma pessoa inestable. Aí mira, vou repeti-lo de novo. Que sofre constantes ou frequentes alterações de caráter, humor, inestable, que é próprio de estas pessoas. Um humor inestable, caráter inestable. E para finalizá-lo, que se descompone facilmente. Há ratos que é uma pessoa fuerte. Pero la misma persona fuerte es la que mañana, entre comillas, está tirada no piso. Um nocaute. Porque ella é uma pessoa inestable. Agora, ser inestable em nosso comportamento
é reflejo de uma coisa. Se eu sou, se uno ha sido inestable em seu comportamento, e ele que é humilde reconhece, aí sim é verdade, eu sou inestable. Em meu trabalho, em minha casa, em todos os lugares, sou uma pessoa inestable. Ser uma pessoa inestable é o reflejo de uma vida espiritual inestable. A pessoa que não tem uma vida estable, espiritualmente hablando, então, naturalmente, o comportamento de ela será inestable, invariável, porque ela não tem, melhor dito, comunhão com Deus. Ela não tem um relacionamento, uma relação com Deus, comunhão com Ele. E porque ela não tem comunhão com Deus, espiritualmente hablando, ela é inestable. Há momentos que ela está ao pé do canhão, na fé. Uno lo vê, lo admira. E disse, caramba, este fulano é uma pessoa que entregado de muita fé. Pero há ratos esta mesma pessoa diz, sabes que? Me cansei, já não vou mais na igreja. Caramba, estou harto. Não he visto Deus em minha vida. Não he visto Deus em minha vida. Sabes que? Melhor já não vou. Pero é a pessoa que ayer estava falando, fulano, tu tens que conhecer a igreja. Fulano, mira, tu tens que acompanhar-me. Tu vas a ver. Tu vas a receber paz já. Sua vida vai cambiar já. E esta mesma pessoa, dias depois, lhe disse, já não vou. A vida espiritual de ella com Deus, a comunhão com Deus de ella é inestable. E aí está o problema. Nosso comportamento diário, o comportamento de uno diário, de caráter, atitudes, do que hablamos e todo o que estamos hablando de ser inestable, é um reflejo de nossa falta ou de la falta de comunhão com quem? Com Deus. Porque a partir do momento em que nós outros temos comunhão com Deus, relação com Deus, vida com Deus, então naturalmente esta estabilidade espiritual, esta comunhão, esta relação com quem? Com Deus, vai reflejar-se em meu comportamento, em minha vida, em minhas atitudes. Então, qual é o secreto para que não seamos pessoas inestáveis? Como, Senhor? Comunhão com Deus. Vida com Deus. Então, não podemos ser inestáveis espiritualmente. Se você ha sido uma pessoa inestável em sua vida diária, em seu comportamento, é porque lhe falta comunhão com Deus. Não tenha dúvidas disso. Mira o que disse, amigo meu, amiga minha, a palavra de Deus. A palavra de Deus habla assim: para que já não seamos ninhos, para que já não seamos ninhos sacudidos por las olas e levados de aqui para allá, por todo viento de quê? De doutrina. Amém? Então, mira, para que já não seamos como ninhos, sacudidos, levados para allá e para cá, por todo vento de quê? De doutrinas. La persona inestable, que tem uma vida espiritual inestable, ela é levada de aqui para allá. La persona
inestable espiritualmente, que não tem relação com Deus, que não tem comunhão com Deus, ela sai de aqui ahorita, vai sair de aqui em um momento mais, com a certeza, seguridade, Deus está comigo, eu sei que todo me estará bem, uma paz de espírito. Sin embargo, porque ella não tem uma comunhão íntima com Deus, é inestável espiritualmente, qualquer em la calle, amigo ou inimigo, ou hasta familiar, que se acerque a ella e lhe diga ou lhe hable palavras negativas, ela se deixará que llevar, porque é inestável. Ela se olvida facilmente de lo que ella ha recibido no templo. Então, porque ella espiritualmente hablando, tem uma relação com Deus inestável, de parte de ella, não que Deus queira uma relação inestável com ella, pero ella assim lo quer. Então, ella sale de aqui em paz. Pero qualquer que se acerque a ella, exemplo, e le hable mal de la igreja, ella le cree a esta persona. Qualquer que se acerque a ella e hable mal do obispo, de pastor Jackson, ella le cree a esta persona. Pode ser amigo, inimigo, hasta familiar, que quizá não aceita que você participe, que você acuda ao templo. O problema não é que fulanos ou menganos se assumem, se acerquem a nós outros, com o intento de desestabilizar-nos. Esse não é o ponto, porque o diabo sempre trabalhou e vai trabalhar de esta maneira, intentando desestabilizar-nos espiritualmente. Ele sempre vai ser-lo. Agora, ele não terá êxito se nós outros temos uma relação, uma comunhão com Deus estável. Me hago entender? Então, se temos uma relação com Deus estável, o diabo, as pessoas, as notícias, lo que seja, eles poderão dizer o que queiram, que nós outros vamos a permanecer. Não vamos cambiar de comportamento. Não vai haver câmbio. Não vamos a cambiar. E por que não vamos a cambiar? Anda depois, por la comunhão com Deus. Então, quando temos comunhão com Ele, uma relação com Deus estável, então permanecemos. Passe o que passe. Se não possuímos, se não temos uma comunhão estável, e sim uma comunhão inestável, então seremos como ninhos. O que passa com nossos ninhos? São ninhos. Vete para cá, e o ninho o quê? Vete para allá, e o ninho o quê? Ele não quer ir-se. Tomamos a mão e quê? Lo levamos, com ganitas ou sem ganitas, porque és um ninho. Agora, o problema é ser ninhos espirituais, não madurar espiritualmente. Se não há madurez espiritual, seremos como ninhos, aunque tenhais anos em la igreja. Todo o que lhe dizem a você lhe crê a esta persona. Então, a persona passa a ser como um ninho, como está escrito aí em pantalla, sacudidos por las olas. Fulano, a igreja não está funcionando. Busca um brujito, não cuesta. Pelo menos está tentando cambiar sua vida. E ele inestável, que hace? Acude. Olvida a Jesus por um momento. Olvida de sua fé em la palavra de Ele, en el nombre de Ele, e busca al brujo. Porque espiritualmente hablando é inestável. E aí está o problema da persona. Aí está a raiz de todos os problemas que ella ha vivido, que ella ha passado. Ser inestável espiritualmente. E isto ha reflejado no que já estamos falando aqui. Então ella passa a ser como um ninho.
levados de aqui para allá, por todo o viento de quê? De doutrinas. Doutrinas. Há muitas ou poucas doutrinas? Muitas. E ele inestable, ele apoia sua fé em várias doutrinas. Vete allá porque és bueno. Voy. Ve a não sei aonde que és bueno. Voy. Ve a fulanita de tal porque caramba, és muito bueno no que hace. Vai revelar seu futuro. Voy. La persona apoia sua fé em várias doutrinas, ninho em la fé, inestable espiritualmente. E Deus quer que nós outros tenhamos comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, e convertir-se em um cristiano estable, cimentado, apoiado em sua palavra e em seu santo nome. Por la doutrina, por la astúcia de los hombres, por las artimanhas engañosas del error, sino que, hablando la verdade em amor, crescamos, que igreja? Um ninho que? Um ninho cresce. Ou és ninho toda a vida? Não. Cresce. E aqui, espiritualmente hablando, Jesus, Deus, em sua santa palavra, nos ensina, nos disse, para que crescamos. Ou seja, espiritualmente temos que crescer. Temos que crescer. Seguimos. Sino que hablando a verdade, em amor, crescamos em todos os aspectos, e naquele que és la cabeça, es decir, Cristo. Amém? Então, para que crescamos em todos os aspectos, se eu cresco e madurado espiritualmente, vou a crescer em las demás áreas de minha vida. Compreende sim ou não? La raiz é no espiritual. Se levar mal em lo espiritual, le vai ir mal em las demás coisas. Se levar bem em lo espiritual, le vai ir bem em las demás coisas. Aunque tengamos e tendremos dificuldades, problemas, a diferença é que ele que é estable vai permanecer e haverá dentro de ele seguridade de que ele não está solo e que Deus nos vai ajudar. Que Deus nos vai ajudar. E naquele que é que igreja? Que é la cabeça, es decir, Cristo. Então, Cristo, ele quer ser la cabeça. Ele quer ser a cabeça, ele cabeça de sua vida. Ele não quer que nós outros tenhamos nossa fé dividida. Uma porção em uma doutrina cá, outra porção em outra doutrina mais allá, uma porçãocita de minha fé para o brujito, uma porção de minha fé para o fulano, uma porção de minha fé para coisas e pessoas. Ele não quer isto, ele quer ser exclusivo. Ele quer ser a cabeça de sua vida, ele cabeça de sua vida. Para quê? Para controlar-nos? Não! Mas para guiar-lhe, para conduzir-lhe a você, conduzir você a la salvação, a la vida eterna, para orientar, para conduzi-lo a uma vida bendecida em todos os sentidos. Compreende isso, sim ou não? Vamos pensar, pensemos, hablando de nós outros, todos nós outros aqui.
Todos. Sem exceção, todos nós outros. Pensemos. A maioria, todavia, está com suas lutas e guerras aí para vencer. Algumas apenas empiezam na igreja. Vamos considerar aqueles que já têm um bom rato na igreja. Quando nós outros éramos ou estávamos no mundo, nossa vida era quê? Muito diferente. Diferente, pero como? Triste, que mais? Angustiada, que mais? Muitos problemas, enfermidades, inestabilidade, não teníamos paz. Compreende sim ou não? E por que estes problemas e outros tantos problemas lhe tocou a nós outros? Por quê? Sim, por ser inestáveis, ok. É porque ele cabeça de sua vida, ele cabeça de uno, era a sua mesma. Era a sua. Eu hago o que me dá as ganas. A vida é minha, não é tua. Nós outros éramos el cabeça de nossas vidas. E esta cabeça humana, natural, carnal, nos conduz a uma vida de quê? Desastrosa. Errores. Que isso? Que tonteria isso? Essa foi a decisão de sua cabeça, da cabeça de Jackson. Então, por que Jesus quer ser a cabeça de uno? Para fazer as coisas bem. Para levar-nos por um bom caminho de rectitude, para conduzir-nos, para levar-nos a um caminho de paz, de alegria. Então, nós outros, como cabeça, somos um fracasso, amigo, amiga. Um verdadeiro fracasso. Quantos desamores, quantas decepções, arrependimentos, quantas vezes dimos com a cara na parede, pero estávamos seguros que todo nos iba a sair bem, pero foi a decisão de uma cabeça natural. Ora, imagine Cristo como cabeça de sua vida. Imagine Cristo guiando sua vida. Compreende isto? Aí, mira, vamos seguir. Vamos avançar aqui. Então, ele quer ser lá? Ok. Avançamos. Vamos avançar. Disse assim: de quem todo o corpo, estando bem ajustado e unido por la cohesión que las conjunturas provêm, conforme ao funcionamento que adequado de cada membro, produz o crescimento do corpo para sua própria edificação em amor. Muito bem. Mira-me a mim, por favor. Então, mira, conforme ao funcionamento adequado. Cada membro de nosso corpo funciona como? A la perfeição, olvidando lá os refrescos que tomamos demasiado e já descompuso algo aqui. Olvidando la demasiada graça, que já descompuso algo. Olvida isto. Compreende sim ou não? Olvida isto ahorita. Agora pense. Todo funciona que foi hecho a la perfeição. A la perfeição. Todo funcionamento, todo ha funcionado de maneira adequada. Pensemos, porque Cristo
Ele quer ser a cabeça de sua vida, para que todo em sua vida funcione de forma adequada, correta. Então, basta que nós outros pensemos, basta racionar, e nos daremos conta que vale a pena falar com Jesus e dizer-lhe a Ele: Senhor Jesus, se é a cabeça de minha vida a partir de agora. Se é a cabeça de minha vida. Eu quero que tu me conduzca, que tu me oriente, que tu me inspire, eu quero que tu me guie, eu quero que tu haga tudo. Toma, Senhor. Toma, Senhor, o controle de minha vida. E se você lhe diz, se ele habla com sinceridade, saldremos de aqui com a cabeça de Cristo. Com a cabeça de Cristo. Amém? Amém. Vamos avançar. Mira. Então, ele quer para que todo funcione de forma adequada. Muito bem. Seguimos. Esto digo, pois, e afirmo, juntamente com el Senhor, que já não andeis assim, como andam os gentiles, como andam os incrédulos. Compreende ou não? Então, esto digo, pues, e afirmo, juntamente com el Senhor, que já não andeis assim como andam também os gentiles. É que todos lo hacen, pero usted não é todos. Usted é único, que ha tomado a decisão de colocar Cristo como cabeça de sua vida. Então já não podemos andar como os gentiles, como os incrédulos andam. Já não podemos portar-nos como eles se han portado. Pastor, então já não puedo ir no convívio com meu ser querido, com meu filho, com minha hija. Quem lhe disse que não? Claro que pode. Pero não quer dizer que eu tenho que portar-me, quizá de la maneira equivocada que eles estão fazendo. E se eles já se passaram de lança, mira, está em minha hora. Já me vou. Muitas graças. Mira, el mole estava de chupar os dedos. Hasta el seguinte ano. Muitas graças. E adelante. Compreende sim ou não? Porque já não podemos portar-nos como os incrédulos. Essa é a fé que agrada a Deus, lo que hablamos al início. Isso é para que tenhamos vida com Deus, relação com Deus, vida espiritual estable e não inestable. E depende de cada um de nós outros. Aí mira, que andam, não andeis como andam também os gentiles, em la vanidade de sua mente, entenebrecidos em seu entendimento, excluídos de la vida de quem? De Deus, por causa de la ignorância que há em eles, por la dureza de su coração. Então, excluídos de la vida de Deus. São pessoas excluídas, porque Deus los excluyó. Não. Uno mesmo, por seu comportamento, se alejou. Uno mesmo, a causa de seu mal comportamento, se alejou. E por esta razão, ele está excluído da vida de Deus, por causa da ignorância. Qual ignorância? Espiritual. Apoiando-se em várias crenças, doutrinas, e uma sola é necessária: apoiar-se na palavra de Deus e em seu santo nome, que é Jesus. Vamos avançar para finalizar aqui. E eles,
habiendo llegado a ser insensibles, se entregaram à la sensualidade para cometer com avidez toda classe de impurezas. Pero vós outros não habéis aprendido a Cristo de esta maneira. Pero vós outros não habéis aprendido a Cristo de esta maneira. Pastor, es que el mundo hoy en día es normal, es común, las cosas cambiaron. El ser humano ha cambiado, pero lo que hemos aprendido de Deus não são estas coisas, não. La essência é a mesma. Los valores são os mesmos. El que ha cambiado é o ser humano. Porque aí está, escrito está. Não habéis aprendido a Cristo de esta maneira. La traicionó, eres tonta, traiciona-lo também, e vice-versa. El mundo é assim, ou me equivoco? Pero não habéis aprendido de Cristo estas coisas. Cristo não ensina isto. Lhe deu uma cachetada, ándale, devuelve doble. Sim ou não? E Cristo dijo, não que literal você tem que fazê-lo desta maneira, mas para ensinar-nos, Cristo dijo, dale la outra. Dale la outra. Então, o mundo está inestável, as pessoas inestáveis, porque não têm comunhão com Cristo. Porque não querem aprender de Cristo. Porque o que Cristo ensina-nos vai em contra os desejos do ser humano. Vai em contra a lo que uno mesmo, la natureza humana quer hacerlo. E Cristo disse, não lo hagas. Então é melhor não hacerle caso a ele, para que eu haga as coisas a mim. Ou seja, quem ha sido o cabeça de la vida desta pessoa? Uno mesmo, e não Cristo. E não podemos culpar-lhe a ele, porque não é ele que é o cabeça, o Senhor de la vida de uno. Ok? Bueno, vamos aqui. Não habéis aprendido a Cristo desta maneira, se em verdade lo isteis, e habéis sido ensinados en ele, conforme a la verdade que há em Jesus, que enquanto a vuestra anterior maneira de viver, os despojeis del viejo hombre, que se corrompe segundo os desejos engañosos. Então, o que temos que fazer? Despojar-nos del viejo hombre. É que eu sou assim, pero você é feliz sendo assim? Não, então despoje-se deste viejo hombre, de este orgulho, desta vanidade. Despoje-se. Compreende, igreja? Seguro? Então, despojemos-nos del viejo hombre, que se corrompe segundo os desejos engañosos, e que seais renovados en el espírito de vuestra mente. Que hemos hablado nesta campanha de Israel, que se acaba hoje, um câmbio de espírito, que está relacionado a quê? A la mente. Um câmbio de mentalidade, um câmbio de entendimento, um câmbio de espírito. Um câmbio de espírito, melhor dito, um câmbio de mentalidade, para que tenhamos o entendimento. Então, é um câmbio. Cristo ser a cabeça de sua vida. Aí está o secreto. Esse é o secreto. A igreja física, supongamos que passe por uma injustiça, uma persecução, supongamos que se levante em contra da igreja física
miembros, Iglesia Universal, cristianos em geral, uma persecução fuerte, tremenda. El que tem relação com Deus, este vai que a permanecer. Ele inestable se vai ir, vai esconder-se e terá vergonha e pena de assumir a fé, porque é inestável. Então, mira a importância de lo que estamos falando. Isso é muito importante. E lo que estamos falando são palavras de vida eterna. É para toda a nossa vida isso aqui. Vamos finalizar aqui. E disse: e os vistais del nuevo hombre, el cual, em la semejança de Deus, ha sido criado em la justiça e santidade de la verdade. Amém. Ha sido criado em la justiça e santidade e la verdade. Que disse uma parte da oração do Padre Nuestro: santificado seja tu nome. Nós outros temos que santificar o nome de Jesus em nossas vidas. Temos que santificar Jesus em nossa forma de falar, nosso comportamento. Temos que santificá-lo. Então, santidade e santidade é a verdade. Santidade, não fanatismo. Santidade, comunhão com Deus, consciência tranquila. Paz. Assim é. Essa é a fé. Amém? Bueno, nós outros ahorita buscaremos uma vida espiritual estável. É o que vamos fazer ahorita. E você vai, como hablamos anteriormente, aí você acompanhou em pantalla, despojar-nos del viejo hombre. E sair de aqui com a cabeça de Cristo, na cabeça nova. 0 milhas. A cabeça de Cristo. Um coração novo. Um espírito novo. La mente nova. Todo novo. E você vai pedir-se-lo a Ele, de todo o seu coração. Muito bem. Pare-se, por favor.